Bom dia, pessoal. Apenas alguns comentários a respeito desse método de amortização a juros simples. Eu tomei aqui R$ 10.000, 10 prestações mensais, considerando 1% de juros ao mês. Esse método, então, ele leva em consideração juros simples. Como características, ele tem a prestação constante e ele tem por objetivo manter a equivalência do capital na data zero. Então, por exemplo, na primeira prestação aqui de 1.054,22, quanto de juros e quanto de amortização que nós temos nesse valor de prestação? Considerando que foi no mês 1, nós vamos tomar então esses 1.054,22, ele corresponde a 1 mais 1% de juros ao mês. Então é 1 mais 1%. Então eu vou dividir aqui por 1 mais 1%. Esse valor então é a nossa amortização e 1% desse valor é o nosso juros. A prestação 2 é o mesmo valor, 1.054,22. Mas agora nessa prestação, nós vamos dividir por 1 mais 2%. Porque foi no mês 2 e é 1% ao mês de juros simples. Então eu vou dividir por 1 mais 2%. Aqui a gente identifica o valor da amortização. 2% disso é o nosso juros. Então 2% disso é o nosso juros. E assim por diante. Então, a prestação é constante. No valor da prestação, a gente identifica o valor de amortização e o valor de juros, conforme a prestação em questão, 1% ao mês. Então, ele tem por objetivo tomar esses valores que são pagos ao longo do financiamento e levá-los todos para a data zero. Então, esses 1.054 corresponde a 1.043 lá na data zero. Esses 1.054 corresponde a 958 lá na data zero. Então, mantém a equivalência do capital na data zero. Só um paralelo em relação ao método de Gauss. Então, o método de Gauss também 1% ao mês, juros simples, prestação constante. Então, nesse sentido, é igual, em termos de características, ao método de amortização de juros simples. O método de Gauss, ele tem como característica manter a equivalência no final do financiamento. Então, por exemplo, esses R$ 10.000, considerando 1% ao mês, em 10 meses, ele precisa se transformar em R$ 11.000. Então, se a gente tomar cada uma dessas prestações pagas ao longo do financiamento e trouxermos elas para o mês 10, para o final do contrato, e somar, nós vamos ter os R$ 11.000. Então, cada uma das parcelas leva lá para o mês 10, considerando 1% de juros simples, nós vamos ter os R$ 11.000. Ou seja, esses R$ 10.000, 1% ao mês em 10 meses, eles vão se transformar em R$ 11.000. Enquanto que esse método de amortização de juros simples, ele tem por base a data zero. A data focal é a data inicial. E essa distinção entre esses dois métodos. Tem algumas decisões judiciais em que, por embasamento, os juízes estão dando desprovimento ao método de Gauss por não recuperar o capital. Ou seja, você financiou esses 10.000, se você trouxer esses valores pagos ao longo do financiamento, todos eles para a data zero, considerando 1% de juros simples, a gente não recupera de novo esses R$ 10.000. Então, alguns juízes estão dando desprovimento a esse método com esse argumento de que ele não consegue recuperar o valor inicial.
ele mantém a equivalência lá na data final, né? Mas não consegue recuperar. Esse é o embasamento de algumas decisões judiciais.